Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, com toda a reverência. Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem. Assim diz o Santo Deus em sua santa palavra. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, mais uma vez nós nos encontramos com a palavra aberta diante de nós e lemos a palavra. Necessitamos compreender, ó Deus. Precisamos que a Tua palavra, Deus, e o Seu ensino nessa manhã, ele seja aplicado a cada um de nós, confrontando, ó Deus, a nossa própria vida diante do Senhor, nossa própria existência como filhos do Senhor neste mundo, Senhor, como peregrinos e forasteiros, de maneira que essa palavra, ó Deus, ela nos transforme dia após dia, e que pela palavra do Senhor, ó Deus, em nós o próprio Cristo seja visto, Senhor. Que a nossa fé nessa manhã, então, ó Deus, ela seja trabalhada de tal maneira que haja de fato uma compreensão nossa, individual, de que temos a fé e de que em que proporção, Pai, a nossa fé tem se desenvolvido diante de Ti, Senhor. Que possamos também, pelo texto, ó Deus, avaliar a nossa própria vida e como temos aguardado o bendito retorno do Senhor. Assim, fala conosco, fala com a Tua igreja, no poder do Espírito, em Cristo. Amém. Amém. Interessante, nós estamos diante de uma parábola, não é? Nós temos uma relação estreita dessa parábola com uma outra que nos é contada em Lucas. Ambas as parábolas são muito parecidas, mas eu quero focar basicamente nesta que lemos nessa manhã. E o interessante é que essa parábola ela vai se dividir em algumas cenas. Eu quero trabalhar com vocês isso diante de uma visão tradicional do chamado Oriente Médio, ou seja, como essa parábola é vista aos olhos, evidentemente, daquele contexto. E a gente vai compreender então que ela tem cenas, ela tem um foco principal no centro dessa parábola, tá? E a cena para nós é muito clara. Nós estamos falando aqui sobre um cortejo de casamento, sobre um casamento, sobre as bodas, de fato, em que o noivo vem, em que ele toma a noiva, não é? Certamente para que haja então esse matrimônio. Então a cena nesse texto, eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, porque eu vou comentar esse texto primeiramente nesse relato mais uma vez. A cena ela vai se concentrando nos preparativos para esse banquete de casamento que deve acontecer, até por conta do contexto, na casa do noivo. Então a gente sabe que quando o casamento vai ser realizado naquele contexto específico, né, há uma grande festa. Há uma multidão de familiares e amigos que enchem a casa e muito provavelmente o quê? A rua em frente à moradia da casa do noivo. E perceba que enquanto a multidão ela se aglomera
o noivo e alguns amigos mais próximos do noivo, eles estão então a caminho da casa da noiva, que provavelmente também, por aquilo que entendemos do contexto cultural ali, se encontra ou do outro lado da cidade ou numa vila mais próxima. Então o que acontece? O noivo ele vai sair em cortejo, ele pega a sua noiva, que muitas vezes é colocada em cima da garupa de um animal de montaria, e aí esse noivo agora, na presença de sua noiva e com os seus amigos nesse cortejo, eles formam aquilo que também é dito por alguns comentaristas como um desorganizado, mas exuberante desfile no meio da cidade. E é interessante que esse grupo feliz então, e aí geralmente o que acontece? O noivo, quando está com a noiva, a coisa que ele mais quer é o quê? É casar logo. Eu me lembro uma vez que o pastor Sul estava fazendo um casamento no seminário, e ele conseguiu fazer um casamento, viu Renato? Não, viu Eduardo e Renato? Em 15 minutos. 15 minutos um casamento ele fez. Ele dizia o seguinte: meus irmãos, o noivo e a noiva estão com pressa. Então não se metam nesse assunto, vamos liberar esse povo logo, né? E em 15 minutos, foi o casamento mais rápido que eu já vi na minha vida. Mas o fato é que agora, diferentemente disso, o noivo com a noiva e os seus amigos, eles estão em um cortejo pela cidade. Só que eles não escolhem o caminho mais curto para chegar à casa do noivo, para a celebração matrimonial, não. Eles escolhem, geralmente, o caminho mais longo possível para a volta à casa do noivo, vagando pelo interior do maior número de ruas possível, para que a maioria da população visse e saudasse o cortejo quando este então estivesse passando. Na vida, irmãos, das aldeias tradicionais também do Oriente Médio, os casamentos eles ocorriam sempre baseados mais ou menos em 7 meses do ano, ou seja, geralmente só quando não havia período de chuva. Se a gente fosse pegar aqui em Teresina, né, a maioria dos casamentos deveria ser feito no Berrel-Bron, né, mas não era esse o caso. O fato é que lá são nos 7 meses de verão também. Na casa do noivo, então, alguns da multidão estão fazendo o quê? Esperando o cortejo na rua, prevendo essa chegada, essa comitiva então dos noivos para essa grande festa. E é interessante que essa parábola, então, no texto, ela é relatada que ela acontece à noite. E entre os convidados que estarão junto com esse cortejo e provavelmente na casa do noivo estão o quê? 10 jovens. Cada uma delas, peculiarmente falando, tem o quê? Uma lâmpada. Então 10 lâmpadas estão acesas. Aqui uma outra coisa cultural importante: os homens jovens, eles poderiam se invagar durante a noite sem lâmpada, ou seja, os homens, seja a luz das estrelas, seja a luz da lua. Então não havia muito problema para um homem vagar pelas vielas e pelas ruas da cidade à noite sem uma lâmpada. Mas as mulheres, tanto as mais jovens quanto as mais idosas, sempre deveriam carregar o quê? Lâmpadas. E aí haviam 2 questões baseadas nisso. Primeiro, a reputação. Segundo, a própria segurança pessoal. Dependia, evidentemente, dessas lâmpadas, né? Era inconcebível, por exemplo, que jovens solteiras naquela época e naquele contexto andassem pelo escuro sem levar uma lâmpada ou suas lâmpadas. Então, alguém poderia inclusive aí dizer o seguinte: olha, o que essas mulheres ou o que essa mulher está fazendo sozinha no escuro e com quem? Uma outra coisa é que as lâmpadas ali, utilizadas por essas moças, elas geralmente não eram colocadas na altura da rua, para que elas pudessem enxergar o caminho, mas na altura do quê? Do rosto, para que as pessoas pudessem saber quem eram e com quem elas estavam acompanhadas, ou para onde elas estavam então se dirigindo. Então perceba que nós temos 10 jovens, aparentemente no princípio prudentes na sua conduta, todas têm lâmpadas, diz o texto, e cada uma delas tem uma lâmpada que está acesa. Mas o texto também nos mostra, irmãos, a partir do verso de número 2, 3 e ali na sequência, que há uma diferença entre essas moças. Diz o texto então que dentre elas 5 trouxeram o quê? Uma vasilha extra de azeite para alimentar o fogo dessas lâmpadas, enquanto a outra metade ela não toma de fato essa providência. Veja que enquanto isso está acontecendo, o desfile está rolando lentamente pela vila,
demora, evidentemente, a gente sabe que se eles pegam um caminho mais longo, é de se esperar então que haja um atraso na chegada, não é isso? Geralmente o que a gente vê como que atrasa o casamento nos dias de hoje, né? Geralmente quem atrasa o casamento é a noiva. E de fato ela deu o direito de fazer isso. Meu casamento foi diferente, né? Quem atrasou foi o noivo. Mas ainda bem que eu estava com meu sogro, né? Então não havia nenhuma possibilidade de eu desistir. O fato é que essas moças, não é? Provavelmente, no seu entusiasmo, né? Algumas delas previram então, vão ser à noite, provavelmente o cortejo vai andar por várias ruas, por várias vielas, então é bem provável que ele demore, e geralmente é isso que acontece, normalmente é isso que acontece. E aí as jovens mais prudentes, percebendo isso, então fizeram o quê? Elas se prepararam, elas conceberam a ideia de que de fato essa comitiva ela poderia demorar um pouco mais, chegando um pouco mais tarde à casa da família do noivo. E diz o texto então que elas o quê? Ficam sonolentas, elas muito provavelmente pegaram as suas lâmpadas acesas, colocaram ali a sua lâmpada no peitoril de uma janela ou em algum outro local protegido, adequado, e diz então que elas cochilam, provavelmente dentro de casa, mas provavelmente também até mesmo fora de casa. Mas o texto então chega a um momento excepcional. A linha de frente da comitiva entra na viela e solta o quê? Um grito. O noivo chegou. O noivo chegou. Saiam ao encontro do noivo. Saiam ao seu encontro. Percebam, irmãos, que os convidados e os familiares que ainda estavam provavelmente dentro da casa, eles correm para a rua. As 10 jovens ali nos diz do texto levantam rapidamente, percebem que algum tempo se passa, e então elas começam a fazer o quê? Pegar as suas lâmpadas, prepararem as suas lâmpadas, talvez ali algum pavio solto, precisando se alimentar ali então, sei lá, o reservatório das lâmpadas. Mas aí 5 delas então, elas olham e percebem que cometeram o quê? Um erro. Um grave erro. Suas lâmpadas estão quase sem azeite e elas não se prepararam para isso. Elas não têm mais agora como reabastecer ali o reservatório daquelas lâmpadas. O texto também nos diz que as outras 5 então pegam as suas vasilhas de barro e reabastecem as lâmpadas. É mais ou menos essa cena que está acontecendo. Enquanto essas 5 estão fazendo isso, provavelmente também o texto nos mostra isso, as outras 5 as rodeiam ali e dizem: olha, dê-nos também azeite para as nossas lâmpadas, para que as nossas lâmpadas também não se apaguem. Então elas se reúnem ao redor das outras, pedindo azeite para essas lâmpadas. E muito provavelmente, educadamente, aquelas 5 prudentes dizem às outras 5 imprudentes: nós não temos o suficiente para nós e nem para vocês. Vocês devem ir àqueles que compram, àqueles que vendem esse produto. Ou seja, literalmente o que elas estão dizendo é o seguinte: vocês cometeram um erro, resolvam o seu problema. Sem dúvida, irmãos, a cena talvez aqui ela se pareça com moças agora um tanto irritadas, confusas, que saem então ali para procurar, para pedir emprestado, para comprar um pouco de azeite. E veja que naquele contexto de pequenas vilas, você provavelmente, todo mundo conhece todo mundo, não seria difícil você conseguir azeite, conseguir reabastecer essas lâmpadas, comprar um pouco de azeite, se for esse o caso. Então todo mundo conhece todo mundo, mesmo num período já tarde da noite. Mas o texto nos diz que nesse meio tempo, enquanto elas vão atrás do azeite, o noivo ele chega. O noivo chega, a noiva chega com o noivo. Toda a multidão então ela vai correr para onde? Ela vai afluir para a casa do noivo. E diz então que a porta ali será o quê? Fechada. Afinal, irmãos, a hora já está avançada. Na cena final dessa história, vejam comigo a partir do verso 11, diz então o texto: mais tarde chegaram as virgens nécias clamando. Literalmente ele é gritando, como no primeiro caso, quando elas falam: olha, dá-nos azeite para as nossas lâmpadas, elas também estão o quê? Gritando: dá-nos. E aqui
elas gritam mais uma vez: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Imprevidentes, conseguem arrumar um pouco de azeite, reabastecem suas lâmpadas, voltam para casa, gritam, abre a porta. Mas qual é a resposta que essas moças recebem? Diz o texto: mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. E aí nós temos o verso 13: vigiai, pois, então, porque não sabeis o dia nem a hora. É interessante, irmãos, porque como a maior parte das parábolas, ou como todas as parábolas, o fim ou a conclusão da parábola é deixada em suspense. Não sei se você já percebeu isso, mas geralmente as parábolas terminam exatamente assim. Algumas perguntas caberiam para nós aqui, então, seria: será que o noivo, que é de fato, segundo alguns comentaristas, aqueles para os quais elas estão gritando, ou seja, é o noivo com quem eles estão falando, olha, nos permita entrar, e ele diz: eu não os conheço? Será que o noivo teve pena e deixou essas moças entrarem? Perceba que nós não somos informados no texto. A porta trancada, na verdade, é uma certeza que temos, é o que de fato elas merecem. Não sabemos o que elas receberam quando a conversa terminou, mas há um elemento interessante aqui. No Oriente Médio, a palavra não jamais é uma resposta, mas sim uma pausa naquilo que é chamado de negociação. E aí nos é deixado mais uma vez pelo Senhor o terminarmos ou o finalizarmos aquilo que nós poderíamos chamar também de uma peça. Mas talvez a pergunta mais importante que nós respondamos aqui essa manhã é: do que se trata essa história, irmãos? E aí aqui eu quero dividir pelo menos em duas partes, porque nós não temos aqui apenas as questões teológicas, que são de fato as mais importantes, e eu vou tratá-las em 4 ou 5 partes posteriormente, mas nós também temos aqui questões éticas. É inevitável a fusão ética e a boa teologia no chamado nível ético para aquilo que Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola. E há pelo menos algumas coisas de ordem ética que nós precisamos observar antes de analisarmos as questões que envolvem a teologia. Então, a primeira delas, Jesus nos fala aqui sobre o lugar das mulheres. A igualdade entre os homens e as mulheres, ela era extremamente importante para quem? Para Jesus. Não estou falando aqui, eu não vou entrar no mérito da questão do papel de cada um, mas diante de Deus eles são exatamente o que? Iguais, homens e mulheres. Por exemplo, essa parábola ela poderia ter sido concebida com 10 homens, com 10 moços. Se você olhar, por exemplo, a história anterior, logo a imediata, capítulo 24, versos 45 a 51, é um relato de um mestre que tem 2 empregados do sexo masculino, um nobre e o outro não. Só que a nossa parábola é uma história sobre mulheres, não sobre homens. Há 10 jovens mulheres. Por que isso, irmãos? Aqui precisamos dar uma resposta ponderada a 2 perguntas. Eu quero usar um comentarista ortodoxo daquele contexto do século XI, chamado Ibn al-Tahiri. Ele comenta o texto dizendo o seguinte, preste atenção. A igreja é sempre retratada como feminina na Escritura. A noiva de Cristo, ele diz a mãe de todos, nós. Por isso é apropriado que Jesus tenha aqui escolhido mulheres para desempenhar o papel de todos os membros da igreja, sendo prudentes ou insensatos. Ele diz ainda, e lembra aos seus leitores, de que eram necessários 10 homens judeus para formar uma companhia para a celebração da Páscoa, e afirma também que eram necessários 10 homens para uma cerimônia de casamento naquele contexto, para que ela fosse válida. Por isso ele diz então, essa parábola tem 10 mulheres. O que esse comentarista ortodoxo do século XI ele dá a entender naquele contexto é que ao escolher 10 mulheres, Jesus está aqui, eticamente falando, tentando compensar o hiato de gênero na cultura religiosa de sua época, ou seja, o valor das mulheres é claramente declarado pela composição da própria história da parábola. Esse é o primeiro assunto de ordem ética, então.
O segundo, o problema dos chamados, e daríamos aqui o nome, de recursos emprestados, eticamente falando. Os fiéis emprestam muitas coisas uns para com os outros. Emprestamos ou não? A gente empresta até dinheiro, embora a Escritura vai dizer, você empresta, mas às vezes você pode saber que o dinheiro pode não voltar, né? Então, às vezes é melhor até dar. Mas o fato é que os cristãos, nós emprestamos muitas coisas uns dos outros. Mas eles não podem emprestar os seus próprios preparativos quando a questão é a vinda de Cristo. A preparação, eticamente falando, ela é o que, irmãos? Individual e com os recursos que nos são concedidos pelo próprio Deus mediante a obra vicária da cruz. Então não tem como eu emprestar aquilo que eu recebo de Deus para o desenvolvimento da minha vida, aguardando a expectativa da sua volta para o outro. Isso é para quem? Para mim. E o seu é para você. Então perceba que o compromisso e o discipulado que se seguem, eles não podem ser tomados emprestados e nem serem emprestados. Por quê? A razão é muito clara, irmãos. Todo crente deve participar do reino com recurso próprio, que o próprio Deus lhe dá. Com a sua graça, com a sua misericórdia, com um desenvolvimento em temor e tremor da sua santificação, da sua salvação. É dessa forma, mas é de maneira o quê? Individual. Em terceiro, eticamente ainda falando, nós temos a perspectiva do longo prazo, irmãos. A vida no reino de Deus exige compromisso de longo prazo. E isso, olhando para o nosso tempo de hoje, é extremamente complicado. Porque a gente quer tudo na hora. Você vai fazer um churrasco para alguém, tem que estar pronto o quê? Rápido. Não é assim? É. A gente passou 45 minutos cozinhando, parece que tinha passado um dia. Negócio corrido. Mas o fato é que a gente tem uma perspectiva complicada no nosso tempo de querer tudo que muito rápido. Irmãos, a vida cristã não é assim. Evidentemente nós temos aqui a soberana vontade de Deus no tempo de vida que Ele nos concede, não é? Aí na longanimidade, ou seja, no tempo longo ou curto de vida que Ele nos dá. Mas a gente precisa entender que Deus exige um compromisso de longo prazo. Planejamento prévio é necessário. Deve haver reservas à nossa mão. Não há, e aqui é importante para nós eticamente falando, não há um discipulado instantâneo ou um amadurecimento instantâneo naquilo que diz respeito à plenitude do reino. Não há. Isso é um trabalho árduo, irmãos. Veja, nós falamos logo acima, nós temos os recursos que Deus nos dá, precisamos utilizá-los, mas esse é um trabalho extremamente árduo, complicado, que exige de fato muito de cada um de nós. A nossa própria diligência e responsabilidade. E perceba, olhando para o texto, as mulheres prudentes e sábias sabiam que poderia ser uma noite que longa de espera. Mas o que elas fizeram, irmãos? Elas foram pegas de surpresa? Não, elas se prepararam. Elas se prepararam, irmãos. Mas nós temos ainda, eticamente falando, as reações ao fracasso. E talvez a gente se identifique com isso. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quando as coisas dão errado, por causa talvez de um erro de julgamento nosso, por causa do nosso pecado, das nossas imperfeições, os problemas resultantes, e a gente tem que aprender isso, eles não podem nem devem ser resolvidos com gritos de ordem para o nosso irmão, para o Senhor, na forma que é demonstrada aqui por aquelas moças insensatas. Quando elas ficaram sem azeite, o que elas fizeram? Elas gritaram. O entendimento é esse, elas gritaram para as outras: dai azeite para quem? Para nós, dai-nos azeite. Quando elas quiseram entrar pela porta, o que elas fizeram? Elas gritaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas isso não é correto, isso não vai adiantar, irmãos. A história dessas 5 mulheres são semelhantes àquela história conhecida nossa, a história de Lázaro. Lembra a história de Lázaro?
O que diz a história? Ambos morreram, Lázaro, o rico, o homem rico, encontrou-se aonde? No inferno. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de quem? De Abraão. O homem rico, então, o que ele começa a fazer? Vocês se lembram lá? Ele começa a dar ordens. Ele vira para Abraão e diz assim: envie Lázaro aqui para baixo com um copo de água, porque eu estou com o quê? Está dando ordem. Depois, não contente com isso, quando ele viu que isso não funcionou, ele não repousou. Ele não caiu em si ali, muito pelo contrário, ele fez o quê? Ele enviou uma segunda ordem: envie Lázaro aos meus irmãos para adverti-los. Ou seja, o rico esperava ali que Abraão cumprisse as suas ordens. Ele esperava que Lázaro se agarrasse à oportunidade de se tornar uma espécie ali de um garçom, um menino de recados, para o mesmo homem que o havia ignorado durante praticamente toda a sua vida, por muitos anos da sua vida. Então, meus irmãos, eticamente falando, no reino de Deus, ladrar ordens aos outros não é um modo aceitável de procurar resolver problemas que são muitas vezes, ou na maioria das vezes, e digo isso sem errar, fruto do nosso pecado, da minha e da sua imperfeição. Não sei se você se identifica com algumas dessas questões, mas é necessário, irmãos, que já aqui nas questões éticas façamos uma boa, sincera e verdadeira avaliação nossa, porque muito provavelmente nós agimos exatamente assim. Mas ainda, e por último eu quero concluir com elas, as questões de ordem teológica mais características e que caracterizam de fato essa história. E parece que Jesus está nos dizendo aqui pelo menos 4 coisas. Primeiro, deixa eu fazer isso com uma pergunta, irmãos. A nossa falta de prontidão, muitas vezes, ela não decepciona o nosso Deus em relação a nós, não. Eu não estou dizendo que Deus é pego de surpresa com isso, porque de fato não. Deus é um Deus o quê? Onisciente, onipresente. Deus é um Deus soberano, sabe todas as coisas, decretou todas as coisas, Ele sabe de tudo, a gente não esconde nada dele. Nosso coração, a profundeza do coração da nossa alma ali, são completamente desvendados pelo Senhor. Ele conhece tudo, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Mas há sim a decepção de Cristo com a falta de prontidão para receber o reino dele, quando ele chega, quando ele veio, quando ele virá. Lembre-se que quando Jesus vem à terra, encarnado agora, ele inaugurou o reino de Deus e ele ficou desapontado, porque muitos ao seu redor, irmãos, não estavam esperando a revelação desse reino, não estavam preparados para quando ele então o quê? Chegou. Você vai se lembrar, por exemplo, de alguns que sim, Ana e Simeão, Nicodemos, os outros discípulos estavam na maioria o quê? Prontos, aguardando de fato, como a coisa mais preciosa para as suas vidas. Mas, por exemplo, irmãos, a corporação sumo sacerdotal, a cidade natal de Jesus, muitos dos fariseus ali estavam preparados? Não. Vamos nos lembrar que os pastores ali estavam preparados. Herodes não. Os magos do Oriente estavam prontos. Os soldados de quando Jesus então nasceu não estavam. E aí esse texto nos mostra teologicamente que a realidade das decepções de Jesus, que aparecem claramente sim nesta parábola. Irmãos, Cristo nos conhece. Nós somos aqui nesta manhã frutos da sua obra. Se estamos aqui é porque foi fruto do que Ele fez. Ele conhece cada um de nós. A pergunta é, diante desse primeiro ponto teológico, a decepção de Cristo da parte dele para conosco, naquilo que diz respeito ao que vamos anunciar daqui a pouco, que aguardamos a sua segunda vinda, ou temos de fato aguardado a segunda vinda prontamente, sabiamente, diligentemente, irmãos? Como é o nosso comportamento em relação a isso? E eu vou além. Você crê que Cristo vai voltar? Amém? Amém. Segundo ponto teológico, irmãos, há um desafio e uma advertência relacionados com a segunda vinda nesse texto. E a história claramente, irmãos, ela aguarda a consumação de todas as coisas, quando o Messias de Deus ele virá para os seus, e estes o receberão
no banquete das bodas do Cordeiro. E perceba que ele sabe muito bem que alguns que virão para o banquete e estão deliberadamente esperando a sua chegada, infelizmente não estarão prontos quando ele aparecer. Para cada crente, irmãos, em nível individual, esse encontro com o Senhor, ele vai acontecer no momento da morte. Percebem? Lógico que nós vivemos na expectativa de Cristo voltar hoje, e bom seria se isso acontecesse. Amém. Mas a grande tendência, irmãos, é que nós nos encontremos com Ele no momento da nossa morte. Perceba que essa parábola, então, ela contém para nós, irmãos, um grande desafio existencial, irmãos. Mas não apenas isso. O reino, diz o texto, ele tem uma porta que pode e vai se fechar. E para todos os que estão comprometidos com o anfitrião do banquete, a porta da festa está o quê? Aberta, escancarada. Mas perto do fim da parábola, o que a gente percebe? A porta então fez o quê? Foi fechada. Perceba que a parábola de Cristo, então, irmãos, ela estabelece limites. As virgens insensatas, elas representam discípulos infiéis e revelam as falhas religiosas e o que essas falhas podem esperar, que é a chamada punição escatológica, ou seja, porta fechada. Não vos conheço. Lembram daquela outra história que é contada por Cristo? Os da sua direita, ele vai dizer o quê? Vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. Os da esquerda, ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço, malditos. Por último, irmãos, essa parábola é uma advertência de que o tempo da chegada do noivo ele é desconhecido. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Embora a gente discuta a escatologia na igreja, isso é extremamente importante, eu entendo que a escatologia está presente na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Desde que Cristo ele foi anunciado no próprio Evangelho em Gênesis 3, capítulo 15, nós temos o quê? A chamada perspectiva escatológica da Escritura, recente. E ela aponta exatamente para isso, para a sua segunda vinda. Mas, irmãos, há muitas coisas que são, e aí é um grande problema que nós temos às vezes na teologia, é trabalhar não com certezas que o texto bíblico nos traz, mas com meras especulações. E o problema é quando nós atentamos muito para as especulações. Eu quero dizer a vocês que há muitas especulações que são inúteis, quando dizem respeito, por exemplo, à hora e o dia. Por quê, irmãos? Porque o próprio Cristo nos diz que muitas vezes nós estamos gastando uma quantidade de energia muito grande, e isso se encontra em determinados ciclos cristãos, nessas especulações, que a própria Escritura diz que isso deve ser declarado de maneira equivocada. Ou seja, por quê? Porque Jesus declara, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas uma coisa nós sabemos. O que é que o texto diz no verso 13? Que embora não saibamos o dia e a hora, mas nós somos exortados pela Escritura a sermos o quê? Vigilantes. Perceba que nós temos, de fato, como cristãos, como igreja, a certeza da volta de Cristo. Isso para nós aqui, irmãos, deve ser como diz uma certa frase popular, né? Prego batido e ponta virada. Cristo vai voltar. É lógico que eu devo ansiar de todo o meu coração, de toda a minha alma, pelo retorno de Cristo. Eu devo viver em função disso? Devo sim. Porque se há um elemento impressionantemente ativo, ou que deve estar ativo na vida do cristão, chama-se, além da fé, o quê? A esperança. Então nós vivemos em função disso. Ou porventura não há alguém aqui que não queira novos céus e nova terra, onde só haverá o quê? A justiça.
Ou porventura não há um irmão aqui que não queira que toda lágrima, ela simplesmente deixe de existir, toda a fome passe, toda a guerra passe, todo o sofrimento se cesse, principalmente a luta contra o seu pecado, ela cesse. Isso é uma coisa que nós devemos aguardar profundamente, vividamente na vida cristã. Mas enquanto aguardamos isso, não devemos viver nos questionando, vai ser dia tal, vai ser dia tal, vai ser hora tal. Não, o que a gente tem que fazer? Da mesma maneira que somos chamados a vigiar e aguardar, e a estarmos esperançosos acerca disso, nós devemos nos concentrar naquilo que viemos fazer aqui. E também não é só sentado pensando, vai acabar tudo vai acabar, a aula vai ficar tudo bem. Enquanto isso eu vou aguentando. É trabalhar, é labutar, é orar, é dobrar o joelho, é evangelizar pessoalmente, é falar de Cristo, é testemunhar, é proclamar o Evangelho, é colaborar com o reino, é sustentar o reino. É isso que a gente tem que fazer enquanto aguardamos. Amém. Mas há um elemento cristológico, eu vou concluir com ele. A parábola então nos dá também informação sobre a pessoa de Jesus. Jesus é um noivo voltando, irmãos. E Jesus, irmãos, ele chegará com alegria no final dos tempos, estendendo, sabe o que? Uma calorosa recepção a todos os convidados que pacientemente perseveraram, esperando a sua vinda e estão devidamente preparados para a sua chegada. Oh, meus irmãos, vai ser tão bom abraçar Cristo. Vai ser tão bom ver diante dos meus olhos meu bendito Salvador. Irmãos, me arrepia. Isso estimula a minha fé, a minha esperança. A sua também, certamente que sim. Nós estaremos correndo para Cristo. Veremos de braços abertos a coroa inacessível de glória, lógico. Figuras, tantas elas, mas a presença do nosso bendito Senhor e Salvador, o Rei dos Reis. Que imagem gloriosa, irmãos, sendo estendida a todos aqueles que aguardaram com paciência, que se mostraram fiéis, não por mérito próprio, não por recurso próprio, mas por aquilo que Ele mesmo nos concedeu quando entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados, justificando-nos, recebendo-nos na família, não é prioritária, é particular da parte de Deus, de propriedade exclusiva da parte do Senhor, e nos preparando e caminhando conosco nesse mundo, preparando-nos devidamente para o seu retorno glorioso. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa grandiosa. Portanto, eu encerro com a frase de um teólogo que diz assim: bem-aventurados aqueles cujas lâmpadas se mantêm fielmente acesas, enquanto vigiam e esperam pela aparição do bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã, porque aqui nos reunimos desde cedo, temos o privilégio de termos uns aos outros. Embora tenhamos uma família terrena, pais, mães, e Pai, nós te agradecemos imensamente por isso. Mas nós temos a igreja, Senhor. E é tão bom estarmos juntos. Senhor, é tão bom contarmos uns com os outros. É tão bom termos comunhão uns com os outros. E é tão bom termos comunhão com o Senhor. E se nós temos comunhão com o Senhor, nós temos comunhão contigo por meio do teu Filho Jesus. Pai, obrigado porque estamos aqui nessa manhã, ouvindo a palavra do Senhor, sendo lembrados, ó Deus, de algo tão importante para nós, que não sejamos negligentes, ó Deus, que estejamos atentos, ó Pai, à nossa carreira cristã, que possamos entender, ó Deus, a brevidade da vida, mas ao mesmo tempo a urgência da nossa preparação diante do Senhor, para encontrarmos o Senhor quando assim o Senhor determinar. Ajuda-nos, ó Deus, a que essas coisas, elas não estejam longe dos nossos pensamentos, Senhor, mas que todos os dias possamos pensar nisso, no nosso encontro contigo, Senhor, desejando de fato isso ardentemente,
Auxilia-nos, ó Deus, para que inclusive possamos buscar mais o Senhor em oração acerca disso. Sabemos, ó Deus, que o dia, a hora estão determinados pelo Senhor. E essas coisas estão encobertas ao Senhor, pertencem somente a Ti. Mas que por meio do Espírito Santo do Senhor, o Senhor trabalhe em nós, por meio também da Tua palavra, de tal maneira que sejamos fortalecidos em relação a essa verdade escatológica. Que possamos ser firmados nessa verdade escatológica, Pai, na certeza de que Cristo não apenas veio ao mundo, sofreu, morreu, foi sepultado, ressurgiu, está à destra de Deus, mas que Ele vai voltar. Vai retornar em glória, não mais como um homem pobre, um camponês, um homem sofredor, mas como um verdadeiro rei, cavalgando, como diz a Tua palavra, por sobre as nuvens, com sua miríade de anjos celestiais, para ceifar a terra, para estar com a sua igreja definitivamente. Então, Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Nós assim oramos, para que essa palavra produza fruto em cada um de nós. E que também, ó Deus, não nos deixe permanecer apenas nessa esperança, que é uma grande esperança, mas inertes, não, Senhor, mas operosos, praticantes da Tua palavra, e imensamente e intensamente envolvidos com a obra do Senhor. Em nome de Cristo. Amém.